Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será Viva no Poder de Deus, parte 2. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Nunca deixem de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nesta última parte desta devocional sobre como viver no poder de Deus, compartilharemos mais 5 dicas para abençoar o seu coração e a sua jornada com o Senhor. Primeira dica: você precisa estar livre emocionalmente, ou seja, você precisa perdoar as pessoas que ofenderam você. Em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 ao 22, diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nesse diálogo aqui muito interessante entre Pedro e o Senhor Jesus, Pedro então perguntou quantas vezes ele deve perdoar aquele que o ofendeu. E Jesus então responde: você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sem limites. Não há limites para o perdão, não há uma quantidade para o perdão. E é interessante que quando você perdoa, você alcança o perdão. Veja o que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, dos versículos 14 ao 15, que diz o seguinte: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Fique então esse alerta para todos nós. Próxima dica: você precisa estar no modo on, ou seja, você precisa estar conectado com o Senhor diariamente, constantemente. Foi o que disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: Nunca deixem de orar. Próxima dica: você precisa estabelecer uma rotina de jejum para estar preparado espiritualmente. Veja o que disse o Senhor Jesus, registrado em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que diz o seguinte: Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Penúltima dica: você precisa ser humilde e reconhecer que é fraco e, portanto, você precisa de Deus. Em Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte: O sacrifício que desejas, ou seja, que o Senhor deseja, é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quinto e último, você precisa acreditar nas promessas de Deus, como fez Sara, registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Como vimos, para viver no poder de Deus é preciso ter uma mente transformada por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ler a Bíblia diariamente, ser forte e corajoso, perdoar, orar, jejuar, ser humilde e ter fé. Quais destes pontos falta aí na sua vida? Que tal colocar como uma meta para esse próximo ano que se inicia em 2024? Faça isso e verás o poder de Deus sendo manifestado através da sua vida e na sua vida também. Deus te abençoe.